repetindo o que eu coloquei no quadro agora. Existe a velocidade de cada elétron nas colisões. Essa velocidade é muito alta. Classicamente falando, já que você está pensando no elétron, esse elétron como um gás de elétron, a gente aplicou também uma termodinâmica na teoria cinética dos gases. E aí, aplicando a repartição, a gente viu que se a temperatura é tanto, aqueles caras daquele gás tem que ter tanto de velocidade. Então, pensando no elétron como esse elétron como gás de elétron, saiu essa velocidade bem alta. E eu estou dizendo que, na verdade, ela é mais alta ainda do que essa. A razão, não sei se era hora de falar isso, mas a razão para a mecânica quântica dar uma resposta maior ainda do que a teoria clássica está ligada com aquele princípio chamado princípio da exclusão de Pauli. Vocês já devem ter ouvido falar desse princípio. Pelo fato do elétron ter spin meio, spin está ligado com o momento angular intrínseco. Quer dizer, o momento angular que não é de rotação física como um corpo líquido. Ele tem momento angular intrínseco. E pelo fato dele ter esse valor de spin, que pode estar para cima ou para baixo, tem um teorema chamado teorema de exclusão de Pauli, que foi estabelecido em 1925 por Pauli, que diz que num dado nível de energia você só pode ter dois elétrons, um com spin para cima, outro com spin para baixo. É diferente de partículas feitas dos fótons, por exemplo. Lá no micro-ondas da casa da gente está cheio de fótons ali dentro do circuito. Vocês podem ter muitos e muitos fótons exatamente no mesmo nível de energia. Porque o fóton não tem spin meio. O fóton não é um inferno. E aí, você pode ter 10 a 10, 10 a 15, 10 a 20 fótons, se você quiser, no mesmo nível. Mas elétron não. Só pode ter dois, mesmo assim, se um for com spin para cima e outro com spin para baixo. Então, na hora de você preencher, imagine dois sistemas, um com vários níveis de energia, o outro também, só que num você pode empilhar todo mundo lá embaixo, se você quiser. E no outro não. Só cabe em dois níveis, um spin para cima e um spin para baixo. Quando você faz isso, essa pilha vai crescer muito mais rapidamente do que a outra. Quer dizer, quando você empilha as partículas chamadas bósons, elas podem ficar com energia, quer dizer, você pode encher muitas partículas em níveis lá embaixo. De modo que você vai preenchendo e o nível mais alto acaba não sendo tão alto como no caso dos ferros. Os ferros, rapidamente, você põe um aqui e outro aqui, já tem que ir para o nível de cima. Um aqui e outro aqui, já tem que ir para o nível de cima. Com isso, você acaba tendo níveis mais altos. Como eu falei, os níveis mais altos são os que contribuem para a condução. Então, as velocidades dos elétrons para a condução acaba sendo maior do que a velocidade estimada, sem você levar em conta o princípio da exclusão de Pauli. Então, isso é uma consequência do princípio da exclusão de Pauli. Pois bem, com esses números aqui na cabeça, eu posso, então, fazer o meu modelinho, fazer as hipóteses e fazer a minha conta. Meu giz está acabando, cara. Só sei escrever com esse giz, cara. A aula vai cair de nível quando acabar aquela peça ali. O giz igual a universidade, ele quebra demais, cara. Ele esfarela muito. Bom, isso é para a turma fazer uma maquinha, dar uma caixa de gente falar com isso. Queria fazer merchandising, pegar link, dizer qual é a marca. Não estou lembrando nada. Bom, então, com isso a gente tem o seguinte. Fala aula. Essa primeira velocidade que você achou é a velocidade que os elétrons estão se movendo. E aquela segunda velocidade ali é a velocidade que Esse cara é como se você ficasse num campo de futebol, você corresse de um lado do outro, de um lado do outro, e quando não tem campo, na média você está no mesmo lugar, seu deslocamento médio é zero. Quando tem campo, você corre de um lado do outro, mas na média você está um pouquinho mais para cá. Você vê qual foi esse pouquinho mais para cá, divide pelo tempo. Isso é uma velocidade bem baixa. Para valores típicos como esse que eu coloquei no quadro,
Quer dizer, se você pudesse acompanhar um dado elétrico, se isso pudesse ser feito, tem vários problemas ligados à quântica, você não pode nem falar trajetória da mecânica quântica, mas nesse modelinho, se você pudesse acompanhar um elétron, você ia ver que ele está super agitado, mas ele demora 2 horas, ele demora 1 hora para dar 2 centímetros. Só que ele ficou agitadíssimo esse tempo todo. A velocidade da agitação dele está ligada com a temperatura, classicamente sai desse valor aqui, de liquefação. Quanticamente, não é assim que se calcula. Você tem que calcular, inclusive levando em consideração o tal princípio da exclusão de Pauli. Quando você faz isso, acredite que sai um valor maior. E sai maior pelo motivo que eu falei. Você não pode empilhar quantos elétrons você quiser em qualquer nível. O princípio de Pauli não deixa. Então, rapidamente, você começa a ter elétrons com energia muito alta, tanto velocidade muito alta. Por isso que ela fica maior. Bom, mas pelo fato dessa velocidade ser bem maior, a gente pode imaginar o seguinte: no nosso modelo, nós podemos fazer o seguinte: quando não tem campo, é como se você acompanhasse um elétron e a velocidade média dele dá 0, não tem arraste. E eu estou falando o seguinte: meu desenho aqui foi um desenho bem aleatório, mas devido ao fato da velocidade dele ser muito alta, você vai fazer a hipótese de que depois que bate aqui, pode ir para qualquer lugar. Não tem uma coisa preferencial porque ele está se arrastando aos poucos. É tão pequeno esse arraste comparado com a velocidade do elétron que bateu, pode ir para qualquer lugar. Esse é o modelinho que a gente está fazendo. Quando tem campo, então agora eu tenho um campo diferente de 0. Vamos supor que o campo esteja para cá. Esse é o campo. Como são elétrons, por hipótese aqui, os transportadores de carga, o que acontece é o seguinte: em vez de eu traçar uma coisa assim, na verdade, ele vai sofrer uma força para lá, como os elétrons, que é uma força constante. Vocês até sabem qual é a trajetória de uma partícula sob a ação de uma força constante. Qual é essa trajetória? Parabólica, um movimento de projétil, certo? Pode ser até retilínea, se eu largo, dependendo das condições iniciais, largo esse cara aqui, mas no geral é um arco de parábola, com um eixo de simetria da parábola na direção da força. Então aqui, tudo que eu desenhar, eu não vou fazer isso, mas eu vou desenhar uma coisa assim novamente. Porque o meu objetivo aqui é mostrar que na média tem um arraste. Mas cada linha que eu escrevi aqui, na verdade, é um arco de parábola, tá bem? Mas isso aí não tem nada a ver com o nosso modelo, vai levar isso em conta, mas eu preciso fazer o desenho. Por quê? Porque entre uma colisão e outra, o campo estando para cá, a força sobre o elétron está para lá. Então é um arco de parábola com um eixo aqui assim. Eu deveria desenhar coisas que são um pouquinho curvadas. Mas o importante aqui é isso aqui, ó. Nesse caso, esse cara é diferente de 0. Ele está para lá. Entendeu? Essa é a chamada velocidade de arraste. Então agora vamos passar para o nosso cálculo. Vamos calcular esse cara. Porque eu não estou querendo estabelecer J igual a sigma E. Então pega a expressão de J. Qual é a expressão de J? Menos N é vezes esse cara. N é dado, lá no módulo eu já tenho. Carga do elétron eu já tenho. Eu preciso tirar esse valor do meu modelinho. Meu modelinho desse gás de elétrons, certo? Então, vamos fazer essa conta. É uma conta bem simples, mas muito interessante. Então, passamos agora para o cálculo do valor médio da velocidade, ou seja, cálculo dessa velocidade de arraste. Então, olha só, uma hipótese que eu já comentei, mas vou deixar ela bem clara aqui, é que logo após cada choque,
desvio da rede, os elétrons têm velocidade aleatoriamente distribuída. Isso vai entrar na nossa conta. Ok? Eu quero dizer o seguinte: depois que bateu aqui, tem velocidade para tudo que é lado. Às vezes está para cá, às vezes está para trás, às vezes está para frente. Na média vai dar uma coisa que anda um pouquinho, mas é tão menor que a outra que essa hipótese é muito boa. Então vamos lá, vamos agora fazer a conta. Essa conta pode ser feita de duas maneiras. Eu poderia acompanhar um elétron temporalmente, por muito tempo, calcular a média da sua velocidade. Velocidade média, delta S ou delta T. Ou, num dado instante, como eu tenho muitos elétrons, eu posso, num dado instante, fazer a média das velocidades de todos os elétrons. E cada um vai ter uma velocidade diferente, porque um se chocou há pouco tempo, o outro se chocou há mais tempo, o outro acabou de se chocar, o outro está prestes a se chocar novamente. Então, fazer a média temporal acompanhando um elétron é equivalente a fazer a média, num dado instante, dentro do conjunto de elétrons, tá certo? Isso parece natural, mas isso é uma das coisas mais profundas, está ligado com os teoremas mais profundos que tem na física, que é chamado de teorema ergódico. Mas aqui para a gente, eu vou simplesmente dizer o seguinte: fazer a média temporal acompanhando um é equivalente a, num dado instante, fazer a média entre todos. Vocês podem achar assim: caramba, não é mais fácil fazer para um? Não, mas é muito mais fácil fazer num dado instante para todos. Vocês vão ver como isso vai ser feito. Então vamos lá, vamos escrever o seguinte: vamos escrever a velocidade num dado instante genérico, mas fixo. Vamos escrever a velocidade para cada um dos elétrons, para cada um desses 10 a 28 elétrons que tem em cada metro cúbico. Vamos escrever esse caso. Vamos começar pelo primeiro. E talvez eles demorem muito tempo escrever as 10 a 28 equações, não vai estar tempo na aula, mas vamos tentar. Então, olha só, eu vou escrever assim, ó, a velocidade do primeiro elétron, ela vai ser igual. Eu vou escrever e eu explico depois. Eu vou chamar esse cara de V em 0, que será a velocidade logo após o último choque desse cara, ok? Num dado instante de tempo T, cada elétron teve um último choque. Alguns há pouco tempo, outros há mais tempo. Não importa, todo mundo teve um choque anterior. Essa velocidade, logo após aquele choque anterior, ela está distribuída dentro do conjunto de elétrons aleatoriamente. Então, V0 mais o quê? Mais AT. Está fazendo física de... Como é que chama isso? Grau de ensino médio, é isso? Qual é a aceleração? É força sobre massa. Qual é a força? Carga vezes campo. Como a carga do elétron é negativa, por menos zero vezes o campo é uniforme sobre a massa do elétron, isso tem uma aceleração. Agora, o que eu devo colocar aqui? Qual é o tempo que eu devo colocar aqui? Se eu chamei essa velocidade de velocidade logo após o último choque, e esse é o instante posterior, quanto tempo deve entrar aqui? O que entra aqui? Tem que interpretar aquela história de V igual a V0 mais AT. O V0 é para T igual a zero, dessa forma. Só que eu não tenho V no tempo zero, eu tenho V no tempo do último choque. Então o que eu devo escrever aqui? T menos o cara que eu posso chamar de T10, que é um instante da última colisão. Estou supondo que as colisões ocorram em intervalos de tempo muito pequeno. Então deixa eu explicar quem são os estados. Isso aqui, ó, velocidade do elétron, do primeiro elétron.
tempo T genérico. T genérico. Isso que está aqui é a velocidade logo após a última colisão. Já vai ficar, já você também a importância do seu logo após. E esse instante aqui, ó, eu vou colocar, eu detesto aspas, mas eu vou colocar aspas aqui, instante da última colisão. Bom, eu vou dizer por que eu detesto aspas. Porque, em geral, as pessoas usam aspas de uma maneira que você não sabe o que aquilo significa. Se você quer enfatizar uma coisa, ou se você quer dizer exatamente o contrário. Então, aspas, em geral, é horrível você utilizar. Eu vou explicar aqui o porquê dessas aspas. É porque a colisão não ocorre num instante. Ela tem uma duração. E, na verdade, não é uma colisão que vem sem sentir nenhuma força até chegar no zero e bater. Na verdade, você acaba sofrendo ação de campos e desvia. Esses campos são muito fortes, são mais fortes, tanto mais fortes quanto mais próximo você estiver. Mas na nossa aproximação, que a velocidade é bem grande, a gente está supondo que essas colisões ocorram num intervalo de tempo muito pequenininho. Então, no nosso modelinho, como se fosse uma coisa instantânea, ok? Maravilha. Eu vou reescrever essa equação, porque eu vou empilhar várias outras embaixo dela. E aqui eu escrevi um monte de coisa embaixo. Por isso que eu vou reescrever essa equação. Mas eu já vou dar um nome para esse cara daqui. Eu vou usar uma outra letra para o intervalo de tempo transcorrido desde a última colisão. Ok? Isso que está aqui nada mais é do que um intervalo de tempo transcorrido desde a última colisão até um instante considerado, um instante T, genérico. Ok? Então eu vou reescrever isso dando um novo nome, que eu vou chamar de tal. Tal 1 será esse intervalo de tempo referente ao elétron. Então, olha, V1 de T é igual a V1 zero menos E vezes o campo sobre a massa do elétron vezes tal 1. Ok? Simplesmente isso que está aqui foi chamado de tal 1. É o intervalo de tempo transcorrido desde a última colisão do primeiro elétron até o instante de tempo T. Bom, agora eu posso escrever a mesma equação para o elétron 2. Vamos lá, Pedro, festejando a sua volta às aulas. Você gosta de 5, só vai esperar um 5. Maravilha, então vamos lá. V2 é a velocidade que o segundo tinha imediatamente após a sua última colisão, mais AT. A aceleração está aqui, não era AT, mais A vezes o intervalo transcorrido desde a última colisão do segundo elétron. Então, para você brilhar novamente, Pedro, você vai escrever isso para o Jésimo elétron. Então, mesma coisa, a velocidade do Jésimo elétron no tempo T é a velocidade do Jésimo elétron imediatamente após a sua última colisão, mais A vezes o intervalo de tempo transcorrido. Bom, como o J vai de 1 até 10 a 28, sei lá, número N, não sei qual foi o número dessa peça, só chamava a densidade, eu não preciso escrever as outras, todas estão aqui. Maravilha. Então agora eu posso fazer o cálculo da média. O que seria fazer o cálculo da média? O cálculo da média seria somar e dividir por N. 8. Esse campo é o mesmo para todos. Uma ótima aproximação. Então, eu vou somar todo mundo. Somando todo mundo, quer dizer, o meu V médio, o que você chamaria de V médio? O meu V médio seria somar todo mundo, seria somar o VJ e
quem? Pelo número total. Então seria 1 sobre n, se o somatório de J de 1 até n, Nzão, tá? Não confundam esse Nzão com o Nzinho. Isso aqui que é a minha média, ok? Agora, essa média é somar esses caras aqui e dividir por n. Então isso vai dar, somando o lado direito, eu vou ter dois somatórios. Eu vou ter o somatório desses caras. Eu vou dizer que me dá V0 médio, tá certo? Mas, concorda? Esse somatório de V0J sobre N é o V0 médio. Certo? Soma todo mundo e divide pelo número total. Eu já escrevi assim. E o resto, o que vai me dar? Esse cara é constante, eu terei também o cara que eu vou chamar de tal médio. Tal médio é somatório de tal J dividido por N. Mas aqui eu já vou escrever assim, ó, menos N é sobre a massa do elétron, tal médio. Gente, esse é o ponto mais importante do cálculo. Quem não entendeu alguma coisa aqui, levanta o braço. Nós estamos levando em consideração. Aqui é, né? Muito obrigado. Quem não tinha entendido era eu. Valeu. Aqui é o S. Então, repetindo o que a gente fez, entre as colisões é NRV, movimento. Não é RV, não. Não é retilíneo necessariamente. É movimento com aceleração constante. Aqui. V é V0 mais AT. Tudo só que o T e tal, a gente está escrevendo o T0 como sendo a velocidade logo após a última colisão. O bacana dessa. É uma coisa muito simples, mas o bacana é que, embora esse cara seja o mesmo para todo mundo, claro, que é uma média que é distante. Esses caras aqui, esses caras são diferentes. Entendeu? Agora, nesse instante, o elétron 1 pode ter acabado de colidir, o elétron 2 pode ter colidido há mais tempo, não importa. Isso entra aqui, mas todo mundo está no mesmo instante. Bom, fazer a média, somar e dividir por ele, e agora eu pergunto para vocês. Isso é o que eu quero calcular, já consegui uma expressão bem bacana para ele. Quanto dá esse valor aqui? Qual é a média desse cara? Agora entra uma hipótese que provavelmente está escrita no quadro negro. Que a velocidade, imediatamente após cada choque, as velocidades dos elétrons estão aleatoriamente distribuídas. Então, quanto é essa média? Tem um cara para lá, mas vai ter um outro para cá, um outro para lá, um outro para lá, um outro para lá. Tá certo? Isso daqui tem um N que é gigantesco aqui, e essa soma fica sempre muito pertinho de zero. Esse cara é cada vez mais grande. Então, isso que está aqui é zero. Esse cara daqui não é zero. Esse cara é ele. Ou seja, esse cara é o tempo médio entre duas colisões. Esse tempo, um elétron demora muito para colidir, o outro menos, faz a média, dá um valor. Isso não é zero. Então, pouco é infinito. Esse tempo seria o tempo, naquela analogia que eu falei, dos estudantes entrando no anfiteatro cheio de cadeiras, seria o tempo médio entre dois choques consecutivos com as cadeiras. Tá certo? Então esse cara é zero. Olha, já temos uma coisa maravilhosa aqui. Isso aqui é uma quantidade macroscópica. Você vê a rádio, você mede esse cara. Ele tem a ver com a velocidade do rio. Você coloca um barquinho no rio, uma folha, acompanha e você tem esse cara. E esse cara é o quê? É uma quantidade microscópica. Média de uma quantidade microscópica. O que a gente tem que fazer agora é pegar essa equação e substituir aonde?
na lei de Ohm, perdão, na expressão, eu quero estabelecer aí, na expressão de J. J igual a menos Mzinho Ezinho vezes esse cara. Vamos escrever isso. E aí a gente vai perceber que o J é de fato proporcional ao campo elétrico. Então vou substituir nessa expressão aqui. Só para avisar que já passaram os funcionários. Oi? Você pediu para avisar que já passaram os funcionários. Que horas são agora? 11, 11 10? Tá legal, obrigado. Eu não sei se já aconteceu nessa turma aqui, mas, cara, às vezes eu perguntava a hora, já era assim, quase meio-dia, os caras falavam assim, 10h30. Pô, eu queria mais aula, mais física, entendeu? Vocês podem fazer isso de vez em quando. Acho que foi na física. Pedro, pelo seu sorriso, acho que você mentiu ao contrário, cara. Você já adiantou essa hora. Então, olha só, vamos lá. Substituindo esse resultado que a gente acabou de obter, que é, me ajudem aí, de novo, menos Ezinho sobre massa do elétron, valor médio do tempo entre as colisões, certo? Substituindo essa equação em J igual a menos M V, nós obtemos o quê? Obtemos o seguinte, J igual a, aonde tem isso eu vou colocar isso daqui, menos com menos mais, é 5 quadrado, então ficou Mzinho, Ezinho ao quadrado, valor médio do tal, sobre ME. Olha que coisa bacana. O nosso modelo, que é inapropriado para discutir coisas da escala microscópica, gerou essa equação que está aqui. E essa equação está nos dizendo J é linear com E. E ainda nos deu de quebra uma expressão para a constante de proporcionalidade, que nós então identificaremos como sendo a condutividade. Lembra? J era sigma E. Então esse é o sigma que saiu desse modelinho. Tá certo? Então esse cara será identificado como o sigma. Vamos escrever isso aqui. Identificamos o seguinte, sigma igual a Mzinho é 2 no máximo do elétron vezes esse cara. Isso aqui é uma quantidade macroscópica. Isso aqui é uma média de quantidade microscópica. Muito bacana essa forma, certo? Pensem depois